Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós vamos falar sobre Pérgamo, continuando as nossas histórias aqui na Turquia, Anatólia, que fizemos aí um módulo especial para contar um pouco a história desse país que tem uma história tão longa e bonita. Agora a gente volta lá para aquele momento das conquistas de Alexandre o Grande. Pérgamo foi um dos reinos helenísticos. Falando de arte, aqui a gente tem uma arte helenística que é aquela que a gente define como barroca. Por quê? Barroca, se a gente for comparar lá com o período barroco, que veio depois do Renascimento. Por quê? Uma arte muito teatral, enérgica, né? Com muita movimentação, com drama de todas as maneiras. E aqui a escola de Pérgamo era expert nessa dramaticidade, e por isso que a escola de Pérgamo, quando a gente fala escola de Pérgamo, são os artistas que trabalhavam aqui em Pérgamo. É conhecida como a arte barroca lá do período helenístico. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, o Donário de Átalo I, teria sido realizado em torno de 223 a.C. pelo Átalo I, que comemorou esse grupo escultórico para comemorar a vitória da cidade de Pérgamo contra os Gálatas. Átalo I se recusou a pagar impostos aos Gálatas, que era um povo celta que estava dominando a região ali. Eram considerados bárbaros, né? Tinham uma cultura completamente diferente. E o Átalo I vai se recusar a pagar impostos para eles, e vai começar uma guerra. Os Gálatas eram bastante temidos, inclusive eles faziam a sua aparência ser temida. Segundo as descrições que nós temos, eles faziam uma mistura de gesso com água, colocavam nos cabelos, imagina colocar tipo, uma espécie de um gesso, de um cal, no cabelo, que fica duro, né? Fica durinho, e aí eles faziam, enrolavam esse cabelo aqui para ficar tipo com uma cara, uma cara para dar medo nos adversários. O grupo escultórico original foi feito em bronze, então nós não temos mais. Infelizmente, grande parte das obras de bronze lá da antiguidade acabaram tendo outro destino, foram derretidas para se fazer outra coisa, ou foram reaproveitadas de outra forma. Nós sabemos, ou conseguimos montar a ideia de como era esse donário de Átalo I por cópias romanas que foram realizadas ali no século I a.C., como, por exemplo, o Gálata Suicida, que é uma obra belíssima. Ela está exposta no Museu do Palácio Altemps, aqui em Roma, fica no meio da sala, e isso é uma das características da escultura helenística, que você tem que olhar ela por todos os lados. Enquanto a gente pega lá as esculturas do período mais clássico, a escultura tinha um ponto de perspectiva para ser observado. Já a escultura helenística traz esse drama, essa teatralidade, e por isso que ela envolve a gente de todos os lados. Então, se a gente não faz uma volta de 360 graus na escultura, a gente acaba não observando todos os detalhes. E aqui, nesse momento, a gente vê um Gálata, né, que seria esse homem aqui forte, que está com o seu punhal, com a sua espada ali na mão, se matando, né? Então a gente vê a lâmina já penetrando aqui no corpo dele, e por isso que chama Gálata suicida, né? Aqui na parte de baixo, a gente tem o Gálata moribundo, que já está morrendo,
Se a gente for olhar aqui por trás, o Gálata está segurando outro que já está morrendo, já está prestes a morrer. Então, toda essa composição aqui era para comemorar a vitória dos habitantes de Pérgamo contra os Gálatas. O outro Gálata que nós temos, que é o Gálata agonizante ou moribundo, a gente pode ver uma cópia romana que fica dentro dos museus capitolinos. É outra obra belíssima que normalmente está exposta no centro da sala, onde a gente vê esse personagem aqui nos últimos momentos já de vida, se entregando, as armas dele estão aqui no chão, ele se apoia e está caindo, entregando para esses últimos momentos de vida. O detalhe aqui dos cabelos, que tem esse cabelo duro, como eu comentei com vocês, que eles passavam essa mistura com gesso, com cal, que ficava dura, que dava uma aparência mais para dar medo nos adversários, e daqui a pouco a gente vai descobrir uma outra coisa sobre isso. E essa escultura aqui provavelmente decorava o Horte de César ou Horte Salustiano. O que é um horte? O horte era como se fosse uma casa de campo aqui em Roma, que não ficava longe de Roma, normalmente perto aqui do centro da cidade, e provavelmente essa escultura decorava. Então, tanto essa quanto essa anterior, que está no Palácio Autempes, são cópias do que seria esse grupo escultórico, que é um dos mais famosos desse período helenístico. Aproveitem as aulas extras e a gente se vê amanhã ao vivo. Beijo!